Na busca pela verdade, sigo o meu caminho. Os ensinamentos são faróis, não um destino. Não me prendo às vozes que interpretam o saber. Vou diretamente à fonte, onde a verdade pode florescer. Descubra músicas que elevam sua alma. Conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Os ensinamentos são puros e claros por si mesmos. Não preciso de intérpretes para... É apenas uma presença. É a presença da consciência. É a consciência. Outra maneira de colocar isso, como você pode ver, lhe dou muitas dicas diferentes, porque uma funciona melhor para certas pessoas. E outra dica agora, você se torna consciente de que está consciente. Agora, de repente, percebe que está consciente. Isso é uma realização incrível. E para ser ainda mais preciso, porque se eu disser que você percebe que está consciente, colocando assim ainda há alguma dualidade aí. Eu percebo que estou consciente. Então, você percebe isso. Você é a consciência. A melhor maneira de colocar isso, você percebe que a essência de quem você é, seu senso de identidade, é a consciência. Não algo que já aconteceu e poderia ou irá acontecer. Então, como você, a princípio, talvez chegue até você em pequenos vislumbres, e então, gradualmente, isso se torna o pano de fundo de toda a sua vida. Continuamente. Não importa em que situações você se encontre, ou se está pensando ou não, sempre há uma parte de você no fundo que pode saber que você é consciência. Você se conhece como consciência. A consciência se conhece. E essa é a dimensão transcendente que sempre pode estar lá no fundo da sua vida. Às vezes, virá para o primeiro plano quando oblitera cada pensamento. Eu estou falando da minha vida pessoal. Ela oblitera, pode obliterar todos os pensamentos e você simplesmente vai. Você não é ninguém em particular quando se trata da vanguarda. Então o humano ilumina a dimensão humana temporariamente. E só existe o ser quando o ensino espiritual acontece. O ser assume o controle. Para mim, quando o ensino espiritual não acontece, o humano até certo ponto volta, mas não oblitera o ser. Então há sempre o ser no fundo quando eu falo. E digo isso porque vocês o experimentarão, vocês sentirão o mesmo. E alguns de vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. Então o ser fala, as palavras vêm, ele brilha. É apenas um modo de você. Você observará em sua vida enquanto se familiariza com a dança entre a forma e a ausência da forma, entre o humano e o ser, e reunindo-os. Você notará que às vezes o ser se torna muito forte quando você fica muito quieto. Você pode estar cercado pela natureza. Você vai ou alguém vem até você que está em profunda agonia ou sofrimento, e de repente você se vê se tornando totalmente alerta e quieto. E talvez comece a dizer algo para aquela pessoa que é certo para aquele momento. Então o ser assume o controle. Então, em outras situações, você se torna o humano que assume o controle. E há apenas 10% de estar com alguma consciência. E está tudo bem. Ainda está tudo aí. Ainda há alguma consciência
de que a consciência do espaço em vocês é um processo maravilhoso. E muitos de vocês já estão começando a experimentar essa mudança do eu mental para o eu habitual. Como eu às vezes chamo de eu da forma humana para o eu transcendente, que os budistas chamam de não eu, e outras tradições chamam de eu superior. Essas são apenas palavras. Alguém que nunca teve um vislumbre disso, como muitos acadêmicos que estudam religiões, dizem que há uma contradição total entre o que os hindus acreditam e o que os budistas acreditam. Porque os budistas dizem que não existe eu, e os hindus dizem que existe o eu superior. São perspectivas diferentes, mas não indicam uma contradição real. Eles usam palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa ou nada. Se tivessem um vislumbre disso dentro de si, saberiam, mas ao abordar isso apenas com a mente conceitual, vêm apenas as diferenças. Essa é a prática. Eu espero que todos aqui estejam, até certo ponto, experimentando o que significa mudar do ser humano para o eu mais profundo. O que chamo de ser eu agora. Mesmo que você não saiba disso mentalmente, se você estiver atento aqui, isso significa que está funcionando para você. Mas se sua mente está dizendo, quando ele vai parar de falar isso significa que não está funcionando para você. E provavelmente você já saiu. Se você está aqui e algo captura sua atenção, isso é a verdade em você, o nível de ser em você. Você se reconhece e está chegando à tona. E isso é tudo. O que estou dizendo pode ser absolutamente chato e sem sentido para sua mente, a menos que você tenha algum acesso a isso dentro de você. Você não precisa entender isso conceitualmente. Se gosta de estar aqui, ouvir, e algo em você parece vivo, então você entende. Se você focalizar excessivamente nas imperfeições ou nas áreas de inconsciência, não conseguirá mais encontrar essa pessoa em um espaço de abertura. Eu sempre começo com sem saber o que dizer. Esse é o motivo do silêncio. Recomendo que você faça isso também antes de qualquer atividade criativa ou qualquer coisa. Apenas fique confortável em não saber, o que significa não pensar. Isso não implica que você vá dormir ou fique inconsciente. Embora possa ocorrer de você repentinamente cair em pensamentos, o que acontece com algumas pessoas. Aqui e agora, normalmente, sentar-se na frente de um público e não saber o que dizer pode ser um pesadelo. Na verdade, algumas pessoas têm pesadelos desse tipo. Estão sentadas em algum lugar e de repente a cortina se abre e é um teatro e de repente ela... eu esqueci as minhas falas. Falar em público para muitas pessoas é uma das coisas mais estressantes e isso ocorre porque elas não conseguem ficar confortáveis em não saber. A grande diferença está em ficar confortável em não saber e sentir que não sei, mas deveria saber, o que é muito desconfortável. Lembre-se do que o grande filósofo Sócrates disse. Eles me chamam de o mais sábio de todos os homens, porque sou o único que sabe que não sabe nada. Ninguém realmente entendeu o que ele quis dizer. As pessoas pensaram que ele estava apenas fingindo não saber. Mas eu estou convencido de que ele estava se referindo ao estado de não saber. O que também é, claro, o estado de não pensar, mas de consciência, do qual toda a filosofia emergiu. O uso criativo da mente surgiu do espaço da não-mente.
Se você não tiver acesso ao espaço da não-mente, então a sua mente não será criativa de forma alguma. Em outras palavras, você só pode confiar no que adquiriu e estará se movendo dentro do reino do condicionado da mente. Seja lá o que a mente tenha sido condicionada. Outra área em que é muito útil não saber é evitar formular conclusões baseadas em evidências limitadas e insuficientes. Chegar a conclusões que se tornam pensamentos rígidos em sua mente. Por exemplo, sobre outras pessoas. Você mesmo ou o que chama de sua vida pode ser prejudicial. Por exemplo, se você enfrenta a traição em um relacionamento íntimo, adotar a conclusão imediata de nunca mais confiar em nenhuma mulher ou homem pode criar uma prisão mental terrível para si mesmo. Essas conclusões podem se transformar em presenças criadas por você mesmo, fechando portas e o prendendo em padrões mentais que dificultam relacionamentos futuros. Além disso, ao formar preconceitos com base em conclusões precipitadas, você limita sua compreensão e aceitação do mundo ao seu redor. Manter uma mente aberta, cultivando a capacidade de não saber, permite uma abordagem mais flexível e consciente da vida e das interações humanas. Essas são formações mentais muito rígidas que privam você de abertura para a realidade. É benéfico estar em relação com outras pessoas e, frequentemente, não formar conclusões precipitadas sobre elas. Permanecer no estado de não saber conceitualmente é essencial. Mesmo assim, há um conhecimento profundo lá. Mas não é o tipo de conhecimento que cria separação entre você e o outro. É fácil encontrar imperfeições nas pessoas ao interagir ou conviver com elas. No entanto, se você concentrar excessivamente na imperfeição ou nas áreas de inconsciência, você pode perder a totalidade dessa pessoa. Por exemplo, se alguém mente para você, entender as razões por trás da mentira antes de julgar é crucial. Formular julgamentos pode obliterar a possibilidade de encontrar a pessoa em um espaço de abertura. Ao formar julgamentos sobre grupos inteiros de pessoas, como grupos políticos ou religiosos, você cria uma tela de conceituação que interfere em seu verdadeiro encontro com indivíduos. Essas armadilhas mentais são perigosas, especialmente em contextos de políticas de identidade, onde a tendência é rotular grupos inteiros com base em características comuns. Isso dificulta a comunicação e torna quase impossível um verdadeiro encontro humano. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!